Vamos falar de pretérito indefinido de indicativo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. Então, continuando nossos estudos do que estamos falando de tempos verbais da língua espanhola que falam sobre ações do passado, hoje a gente vai ver como que funciona, como que se estrutura e o que significa construirmos frases nesse tempo verbal do pretérito indefinido de indicativo. O pretérito indefinido de indicativo, ele vai falar com tempos verbais de ações que estamos falando sobre o que aconteceu no passado e que inclusive são ações que a gente não pode modificar. Isso significa que são ações concluídas no passado e num tempo específico. Então isso quer dizer que estamos falando de eventos que geralmente estão relacionados com você falar de biografias ou ações do passado que você não pode mais mudar, porque você tem mais importância do que quando aconteceu, do que o que aconteceu para essas ações. Por isso que é muito comum que você tenha ou um contexto que você vai falar essa ação que já foi concluída, ou se não, você vai falar quando essa ação foi concluída. Por exemplo, podemos pegar uma frase como El día 15 de febrero estuvimos em Buenos Aires. Perceba que nessa frase temos um dia específico para poder falar de uma ação do passado. Porém, podemos falar de uma outra construção que não necessariamente precisa ser uma data. Como, por exemplo, ayer estuve en el cine. Perceba que ontem é uma marcação de tempo específica e que ela não pode mais ser modificada e que é muito mais importante quando aconteceu do que o que aconteceu. Essa marcação de que quando acontece é muito mais importante do que o que acontece é porque quando a gente está falando de tempos verbais que a ação apareceu dentro de um determinado tempo. Perceba comigo, entre as informações que existem em uma frase, como é o caso de sujeito, verbo, resto e o modo, lugar e tempo, o modo, lugar e tempo ele aparece como um resto, como uma informação que não necessariamente ela precisa ser colocada. Se ela é colocada, provavelmente a informação é muito importante. Por isso que quando temos esse tempo fechado, essa colocação de tempo colocado nesse tempo verbal, ela é muito importante. Por isso que geralmente as frases começam com esse tipo de informação para que se dê destaque de quando aconteceu. Mas também pode ser que a informação de tempo não apareça na frase, mas o contexto ajuda você a entender quando que ela aconteceu. Por exemplo, Mecano participó de la movida madrileña. Se a gente percebe que quando a gente tem essa informação de movimento madrilenho, temos então uma informação de quando alguma coisa aconteceu. Então a informação aparece como um contexto e que não necessariamente eu preciso falar quando que aconteceu, mas ainda assim aparece por conta do contexto. E para a gente ter falado até da formação regular desses verbos, quando a gente vai falar desse tempo verbal, nós temos que geralmente se mantém o radical, então é aquela formação verbal que aparece antes do AR, ER e IR, como vamos pegar como exemplo os verbos trabalhar, comer e escrever. Então a gente tem esse trabalhar, esse com e esse escrever. O que vai acontecer é que depois vai ser adicionado então a desinência para a gente poder entender qual que é o número e a pessoa, o modo e o tempo. Por exemplo, eu tenho o caso de aste, amos, asteis, aron, para quando eu tenho trabalhar, que ficaria então trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis e trabajaram. Quando eu tenho no caso de ER, como é o caso de comer, temos então a mesma coisa para quando a gente vai ter tanto o caso de verbos com ER, quanto o caso de verbos com IR. Então a gente vai ter o I, iste, io, imos, isteis e eram. Então se a gente for pegar tanto o caso de comer como escrever, nós vamos ter comi, escrevi, comiste, escreviste, comió, escrevió, comimos, escrevimos, comisteis, escrevisteis e comieron e escrevieron. Então tem essa finalização parecida para as últimas duas colocações de verbo, que é de verbos que terminam com ER e IR na forma regular. Porém, nada seriam apenas flores sem quando a gente estuda tempos verbais não existissem os verbos que são irregulares. Em vez de eu falar de todos, eu vou deixar uma lista aqui embaixo para você poder conferir, mas eu quero que a gente perceba pelo menos 5 verbos muito importantes, que é o estar, a ser, poder, saber e tener. Então a gente pelo menos vai saber desses, e aí depois eu vou deixar uma lista embaixo do vídeo para você poder conseguir conferir outros verbos irregulares nesse tempo. Então eu vou ter o caso de estar, como estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. A ser eu vou ter hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Vou ter no caso de poder, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Saber eu tenho supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Tener eu vou ter tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Mais uma vez, verbos irregulares vão aparecer com muita frequência. Então não é nenhum caso de você não lembrar, mas quando você for ouvir, quando você for ler e também quando você for escutar, então você vai ter esse contato de fato com as pessoas falando, com as pessoas escrevendo, com as pessoas pronunciando. E
passando essa mensagem para você. Então você, quanto mais tiver contato com uma língua, mais vai aparecer para você essa questão desses verbos. Além disso, pode existir também algumas irregularidades que vai ser feito na conjugação. Tanto irregularidades vocálicas, que são a respeito das vogais que aparecem nos verbos, quanto irregularidades consonantais, que são as consoantes que aparecem nos verbos. No caso de alguns verbos, temos que o E vai se transformar em I, que é o caso do verbo mentir, pedir, repetir, seguir, servir e medir. Então, por caso de medir, eu vou ter que ir na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Em vez de eu tenho mediu, eu vou ter midiu. Assim como no caso também que eu vou ter da questão de um O se transformar em U, como nos verbos dormir e morir. Então eu vou ter a formação sendo alterada na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Que eu vou ter, em vez de dormiu, eu vou ter dormiu. Questão de irregularidades consonantais, eu vou ter que o I vai virar o Y. Então, por exemplo, eu vou ter isso nos casos de verbos como construir, concluir, ruir e substituir. Então eu vou ter a formação de novo acontecendo na terceira pessoa do singular e do plural. Então eu vou ter o ele, ella, usted construyó. Assim como também eu vou ter uma mudança na parte do I virar Y, quando eu tenho com os verbos cair e ler e oír. Então eu vou ter, por exemplo, na terceira pessoa, caiu. Quando eu tenho a passagem de C para J, eu tenho verbos como, por exemplo, conduzir, seduzir, traduzir, produzir e também o verbo decir. Então, perceba que, por exemplo, o verbo decir, quando eu tenho ele passado, eu vou ter ele como dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Assim como também posso ter a alteração do C virando QU. Então eu vou ter, por exemplo, os verbos buscar, colocar, comunicar, chocar, explicar, fabricar, indicar, pescar, praticar, sacar e tocar e também aparcar. Como, por exemplo, vou ter o caso do aparqué. E aí, para poder finalizar, temos também a questão do G virar GU. Como, por exemplo, eu tenho dos verbos tragar, pagar, llegar, fugar e apagar. Então eu vou ter, por exemplo, o yo sendo apagué. E lembrando também que a gente pode usar o verbo haber para poder falar de existências no passado. Porém, sempre se lembrando que é sempre na terceira pessoa do singular. Então, se a gente pode ter como, por exemplo, aqui, então, a questão da frase hubo um teatro em mi calle. Então, existia ou havia um teatro na minha rua. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não sei muito se vocês gostaram, porque é uma lição meio complicada, tem muitas questões de palavras que mudam, de palavras que você tem que lembrar de regra, da formação. Então, é uma questão que, assim como eu falei também nos outros vídeos sobre questões de flexão e de tensão verbal, sempre vai ser uma coisa que você vai ter contato, é sempre uma coisa que não é de primeira que você pega, existe uma questão de você praticar e também consumir conteúdo em espanhol, que ao longo do tempo vai ficando mais fácil em vez de ficar mais difícil. Se ficou com alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa tanto das construções ou de outros verbos que você não entendeu a conjugação, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder te ajudar com essa informação. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida e inclusive comentando sobre perguntas ou sugestões de próximos vídeos. Me ajuda bastante a poder criar um bom conteúdo para vocês. Inclusive, caso você queira continuar estudando outros tempos verbais ou até mais coisas do espanhol, tem o meu drive com mais informações, com mais conteúdo para você poder baixar e continuar estudando sozinho. Inclusive, caso você queira estudar espanhol para você poder se sentir mais confiante nos tempos verbais, ou na questão também de pronúncia, ou até mesmo você está se preparando para exames de proficiência de língua espanhola, como é o caso do Ciel, tem o link dos meus 2 cursos aqui embaixo do vídeo para você poder acessar com um cupom e pagar R$40 pelo valor total do curso, isso não é mensalidade, e inclusive começar já a estudar. Caso você não tenha gostado do curso e você achou que era uma outra coisa que você queria, você pode pedir o reembolso do curso em 30 dias. Caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me enviar um Pix de 10 centavos, tanto pelo PicPay do @AlessandroPR, ou se não, você pode me enviar pelo meu Pix do obrigadoaler@gmail.com. Caso você prefira me ajudar de outra forma que não seja financeira, mas que continue sendo valioso, você pode apenas se inscrever nesse canal e deixar uma curtida que já me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se encontre num próximo vídeo. Até mais!